Queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos dá de nos reunirmos em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 11, que tem por título Lucas Atos, um modelo pentecostal para hoje. O texto áureo para essa lição, amados irmãos, está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo de número 4, onde diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática para essa lição diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe, queridos, para essa lição, há uma pequena modificação do que está na revista. A revista traz Lucas capítulo 1, mas creio eu ser o correto Lucas capítulo 3. Eu acredito que houve uma falha na hora da edição da revista por parte da nossa casa publicadora. Então, vamos ler em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, e Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Lucas 3, 21 e 22 diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti tenho comprazido. Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos, para essa lição, nós temos como objetivo, primeiro, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus em Lucas, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é o cumprimento da promessa de Deus revelada por meio do profeta Joel, e apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Como motivação para essa lição, nós temos o seguinte, o Espírito Santo, irmãos, é a fonte inspiradora e capacitadora da igreja, tá certo? Não existe outra fonte. Ao final da aula, nós temos que ser capazes de afirmar isso com precisão. O Espírito Santo, ela é a fonte inspiradora e também capacitadora da igreja, tá certo? Da igreja do Senhor. Os crentes são intrinsecamente dependentes do Espírito Santo, tanto no que diz respeito ao serviço, né, que prestam na obra de Deus, quanto a uma vida íntegra e testemunhante das verdades bíblicas. Assim, queridos, é preciso buscar continuamente o revestimento do Espírito Santo de Deus. Na introdução dessa lição, começando de fato o comentário, nós temos o seguinte, que o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos são 2 volumes de autoria do médico amado, ou seja, do autor de nome Lucas. Eu não gosto particularmente de chamá-lo médico amado, apesar de ser uma expressão bíblica para se referir
ao evangelista Lucas, porque de um tempo para cá, me parece que soa como algo pejorativo. Eu tenho muito cuidado com os autores da Bíblia Sagrada e um respeito muito grande ao me referir a eles. Eu prefiro me referir ao título bíblico. Por exemplo, evangelista, profeta, rei, não é? Você observa que eu nunca falo conforme disse Davi, conforme fez Davi. Eu acho uma intimidade muito grande com o personagem bíblico. Eu prefiro chamar o rei Davi, tá certo? Profeta Samuel. No caso do evangelista Lucas, eu prefiro chamá-lo evangelista Lucas e não o médico amado, né? Porque de um tempo para cá eu tenho escutado muita gente chamar doutor Lucas porque alguém se referiu a Lucas como doutor pelo fato do seu ofício, um dos seus ofícios seculares ser a medicina, e isso meio que parece que se tornou pejorativo para pessoas que nunca leram a Bíblia. Então, eu diria, voltando para a lição, que o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos são 2 volumes de autoria do evangelista Lucas, né? Então, os relatos, eles são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Se a gente pega o capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, ele diz que pôs em ordem a narrativa de uma série de fatos que aconteceram, né? E ele decidiu organizar conforme outros fizeram também. Então, esses livros, escritos pelo evangelista Lucas, eles registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedido à igreja, tá certo? Então, desde o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, ele permanece como modelo para a Igreja de Cristo. E, por que não dizer, como grande motivadora da Igreja de Cristo. Então, nessa lição, também eu quero destacar, à luz da Bíblia, algumas considerações acerca do próprio evangelista Lucas, não é? Descrito, identificado como médico amado, também a importância do livro de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, e o livro dos Atos dos Apóstolos, e também quanto vamos tentar ensinar um pouco, né, e vamos aprender nessa lição, também quanto à ação do Espírito Santo e como ela foi necessária à igreja do Senhor, conforme relatado lá em Atos dos Apóstolos. Então, primeiro, quem foi o médico amado, né? Então, o evangelista Lucas, ele é o único autor do Novo Testamento, a primeira consideração, que não foi judeu, tá certo? Isso testifica, né, lá do fato que, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 11, onde diz, Cristo não pode, isso testifica o fato que em Cristo não pode haver nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, né, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, embora o evangelista Lucas fosse grego, o que se depreende da facilidade com que ele redigia, não é, no grego koiné, que era a linguagem grega falada na época que o Novo Testamento foi escrito. Então, ele não foi desprezado de modo algum pela comunidade cristã, não é? A qual, quando Lucas surge em cena, então já havia aprendido a jamais traçar fronteiras raciais entre os seguidores de Cristo. Então, se João Marcos ele é tido como um porta-voz do apóstolo Pedro, nós podemos citar ou aceitar que o evangelista Lucas foi porta-voz do apóstolo Paulo, de quem ele foi companheiro e cooperador em muitos momentos da vida. Então, disso, o evangelista Lucas, ele dá testemunho, né, nas chamadas sessões nós de Atos dos Apóstolos. Então, embora o nome de Lucas não conste explicitamente nas páginas do evangelho que leva o seu nome, as evidências disponíveis, elas tendem a concordar e confirmar a tradição. Então, se nós pegarmos os pais da igreja,
tipo Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, eles identificam o evangelista Lucas como autor desse evangelho, né? Os pais da igreja, ou seja, aqueles que viveram nos primeiros séculos da igreja. Algumas características que nós podemos destacar, não é, no evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Primeiro, são duas características. Primeiro, Lucas como escritor. Segundo, Lucas como missionário. Como escritor, nós temos que, como historiador, Lucas ele é um escritor cuidadoso, tá certo? Os primeiros versículos, eles proclamam que seu trabalho é produto de uma investigação detalhada, ou esmerada, ou muito cuidadosa, né? Ao escrever o evangelho, ele fala que o evangelho não é um fato, e não é um mito ou uma lenda, né? Também diz que fez uma espécie de campo, entrevistando as testemunhas oculares. E discorre ainda a história de forma ordenada, não a história sem nexo. Também, como historiador, ele tinha a finalidade de dar fundamentação histórica à fé cristã. O apóstolo Paulo se refere a Lucas como médico amado, né? Sem dúvida, ele teria sido uma verdadeira ajuda para o apóstolo em suas aflições, algumas das quais eram de caráter físico. Então, o interesse de Lucas por questões médicas é evidente, não é? Pelo grande destaque que ele dá ao ministério de curas de Jesus Cristo. Nós observamos esses detalhes interessantes, não é? Quando analisamos o evangelista Lucas como escritor, como grande historiador que ele foi. Como missionário, Lucas, mais do que qualquer outro dos evangelistas da Bíblia Sagrada, destacou o âmbito universal do convite do evangelho. Lucas, ele retratou Jesus como filho do homem, rejeitado por Israel, e então, né, oferecido ao mundo. Lucas repetidamente conta relatos de gentios, samaritanos e outros personagens tidos como indignos, que encontraram graça, né, aos olhos de Jesus. Talvez por ser de autoria de natureza, aliás, de naturalidade grega, né, Lucas ele teve esse cuidado de expressar o papel, digamos, o papel inclusivo, né, do evangelho, e fez isso com sucesso. O propósito, não é, do autor e o destinatário. Ao que tudo indica, está muito claro na Bíblia Sagrada, não é? Parece que muitas pessoas, analisando Lucas, capítulo 1, logo os primeiros versículos, ali do versículo 1 ao versículo 4, nós chegamos à conclusão que muitas pessoas haviam escrito a respeito de Jesus e sua vida admirável, a vida admirável de Jesus Cristo. Talvez de maneiras incompletas e contraditórias. E o que Lucas desejava fazer era suprir, não é, uma narrativa em ordem e digna que fosse de confiança para Teófilo, não é, cujo nome significa literalmente aquele que ama a Deus. A gente não sabe ao certo, irmãos, quem era Teófilo, tá certo? Quem era esse tal de Teófilo? O nome significa aquele que ama a Deus. Então, essa designação de Teófilo, não é? Ela pode ser um apelido ou um pseudônimo. E ela é acompanhada por um tratamento formal de excelentíssimo. Então, possivelmente significando que Teófilo ele fosse um renomado dignatário romano, não é? Talvez uns dos que se haviam voltado para Cristo da casa de César, uma vez que Lucas ele fala para que você tenha certeza das coisas que você já ouviu falar acerca de Jesus Cristo. Então, provavelmente Teófilo foi um magistrado, né? Porque excelentíssimo é um pronome de tratamento atribuído aos magistrados. Então, o fato de Lucas ter dado o mesmo título a Teófilo e depois
o mesmo título a Teófilo que deu depois a Félix e Festo, indica que Teófilo era uma personagem de posição e influência, né? Como eu já disse, possivelmente o magistrado da época. Então, é possível também que Teófilo não fosse o único destinatário, porque Lucas pode ter tido o interesse de suprir um evangelho em ordem e completo para leitores que não fossem judeus, tá certo? E Lucas também desejava apresentar um Salvador universal, um grande e compassivo médico, mestre e profeta, que viera aliviar os sofrimentos humanos e salvar as almas dos homens. A teologia que nós encontramos no livro, no Evangelho segundo Lucas e no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, primeiro, a atuação do Espírito Santo no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Numa leitura detalhada desse evangelho, nós encontramos o Espírito Santo atuando como precursor de Jesus, também na concepção de Jesus. O Espírito Santo atua também na vida de Isabel e de Zacarias, né? Ele desce sobre Jesus no batismo. É o Espírito Santo que guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. É o Espírito Santo que capacita Jesus em seu ministério. Então, o Espírito Santo é o dom de Deus aos seus filhos. O Espírito Santo é exultado por Jesus quando os 70 discípulos voltam contando o sucesso da missão para o qual eles tinham sido designados. O Espírito Santo, queridos, é o objeto da profecia bíblica. E é o Espírito Santo quem concede poder às pessoas. Também o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver em Atos capítulo 2, do versículo 17 ao 21, que fala do derramamento do Espírito Santo e o cumprimento da promessa de Deus sobre os últimos dias. Os versículos 38 a 40 do capítulo 2 ainda apresentam o ponto em que o perdão dos pecados e o Espírito Santo estão disponíveis para os que respondem ao chamado de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 22 ao 26, indica que Jesus, como Moisés, é o profeta prometido a quem se deve prestar atenção. Né? Em Atos, capítulo 13, versículos 22 e 23, retrata Jesus como o Salvador prometido e descendente de Davi. Em Atos, queridos, capítulo 23, versículos de 4 a 8, relata o julgamento do apóstolo Paulo por causa de sua esperança na promessa de ressurreição. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 22 e 23, argumentam que os profetas e Moisés testificam de Cristo e das missões subsequentes do nosso Salvador. Então, veja aí que nós temos abundância de exemplos da atuação do Espírito Santo no livro dos Atos dos Apóstolos. Agora, um pouco sobre o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, O Espírito Santo no ministério de Cristo. Primeiro, o Espírito Santo no Evangelho. Analisando o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, ele registra os fatos acerca da vida e obra de Jesus Cristo. Nesse livro, o evangelista ele enfatiza também o papel do Espírito Santo no advento do Messias, A ação do Espírito Santo ela já é percebida na vida do precursor de Cristo, o João o Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, também os pais de João Batista, na concepção virginal de Maria, não foi homem nenhum que concebeu Jesus, foi o Espírito Santo quem colocou Jesus no ventre de Maria, e também na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer. Então, o Evangelho, segundo escreveu
o evangelista Lucas, ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Também, queridos, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Eu acho que essa é uma das cenas mais inesquecíveis, assim, do cenário do Evangelho, quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Então, ao descrever o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, o evangelista Lucas informa que, estando o Senhor orando, né? Olha que relato bonito. E aí você pode montar esse cenário na sua mente. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado, não é? Louvado seja Deus. Então, o evento da descida do Espírito Santo e a voz que eu identifico como filho de Deus, ela tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus Cristo oficialmente. Lembrando que o ministério de Cristo, ele começou desde que Jesus nasceu, não é? Nós observamos a própria atitude do rei em mandar matar as crianças quando soube que o Messias estava para nascer, já demonstra que Jesus era especial. Aos 12 anos de idade, ele foi achado ensinando aos doutores. E a Bíblia Sagrada diz que os doutores se maravilhavam, não é, do que Jesus Cristo falava. Agora, houve um momento em que houve a inauguração oficial e pública do ministério de Jesus Cristo, que foi exatamente naquele cenário do batismo em águas de Jesus por João o Batista lá no Rio Jordão. Também, queridos, esses sinais que aconteceram lá no batismo de Cristo serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era, de fato, o Cristo, tá certo? Que Jesus era, de fato, o Messias, não é? Que a nação de Israel, ela esperava. Então, o Espírito Santo e a tentação de Cristo, além do batismo e após o batismo em águas, e após ser cheio do Espírito Santo, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E foi levado ao deserto, segundo a Bíblia, para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Nesse período, amados, da tentação, é interessante ressaltar que Jesus ele manteve a comunhão com Deus e ele se fortaleceu, né, irmãos, por meio da oração e do jejum. A vitória de Jesus Cristo é um exemplo para todos nós e demonstra, irmãos, que Jesus Cristo era alguém que estava extremamente capacitado para cumprir seu ministério. Ali não estava qualquer pessoa. Você imagina alguém jejuar por 40 dias e 40 noites, irmãos, no deserto, não é fácil, não é? Tem que ser alguém extremamente preparado. Os soldados de infantaria, eles têm que tomar, por exemplo, Jesus Cristo no deserto, não é? Então, Cristo, ele venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo. Como isso é capaz do ser humano jejuar por 40 dias e 40 noites? Independente da maneira como descrevam esse jejum. Tem pessoas que dizem, né, relatam, não, ele jejuava durante o dia, mas durante a noite se alimentava tal. Irmãos, 40 dias nesse ritmo mexe com o psicológico de qualquer pessoa. Mas você observa, a Bíblia é tão perfeita que ela diz que após 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, né? E foi tentado pelo diabo. Aí ele respondeu conscientemente de acordo com a palavra. Nós observamos como isso é possível. É possível por meio da atuação do Espírito Santo. Tinha que ser uma capacitação sobrenatural para fazer que alguém pudesse superar com consciência e êxito o que Jesus passou, a luta que Jesus passou. Então, Jesus Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Tá certo, irmãos? Isso aqui é muito bonito, muito interessante e um exemplo de fé, não é, irmãos? A todos nós que somos crentes em Jesus. Também,
Eu posso destacar para os irmãos o Espírito Santo e a missão de Cristo. Após vencida a tentação no deserto, né, Jesus ele volta para a região da Galileia, conduzido pelo Espírito Santo. E após ministrar em alguns lugares, ele se dirige para Nazaré. Lá na sinagoga, tá certo? Ao abrir o rolo do livro do profeta Isaías, ele leu a passagem que dizia: "O Espírito do Senhor é sobre mim". E, ao terminar essa leitura, o próprio Jesus afirmou: "Hoje se cumpriu esta escritura". Nesse momento, queridos, o que é que nós temos aqui? O Senhor Jesus declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para tudo o que aconteceu durante o seu ministério. Ou seja, durante o ministério de Jesus, ele evangelizou, curou, libertou e restaurou pecadores. Tudo isso, né, foi qualificado, foi fruto de uma qualificação vinda do céu, tá certo? É oriunda do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Jesus Cristo. Agora, após analisar o livro dos Atos o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, também podemos mostrar um pouco do livro dos Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo atua no ministério da igreja, tá certo? O Evangelho segundo Lucas, nós temos o Espírito Santo atuando sobre o ministério de Cristo. Agora, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos o Espírito Santo atuando no ministério da Igreja do Senhor. Então, primeiro o Espírito Santo em Atos, não é? Então, o que é que nós observamos? Que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele é uma continuidade do que aconteceu no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Inclusive, lá nós observamos que ele fala acerca do primeiro tratado teófilo, né? Ou seja, do primeiro livro que ele escreveu. Então, ao concluir o evangelho, o evangelista Lucas, ele anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento do poder do alto, não é? Então, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele dá prosseguimento a essa narrativa, né? A narrativa de que eles deveriam ficar em Jerusalém. E o autor, em Atos dos Apóstolos, ele ratifica que o derramamento do Espírito era uma capacitação extremamente necessária para a evangelização dos povos. Ora, irmãos, todos nós sabemos disso, que Jesus sabia que só os seus apóstolos não seriam capazes de cumprir, não é, o propósito do próprio Cristo para a igreja. Jesus foi orar e voltou, eles estavam dormindo. Jesus morreu quando ressuscitou. Lá em Marcos 16 registra que ele lança-lhes a incredulidade em rosto, não é? E diz: vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Então, a igreja precisava de uma capacitação, tá certo? Para cumprir o propósito de Deus para com a humanidade, que era a evangelização, né? A proclamação das boas novas. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, relata que cerca de 120 discípulos voltaram para Jerusalém e permaneceram em oração no cenáculo, aguardando o revestimento do poder. Portanto, a gente conclui, não é, que em Atos registra a ação do Espírito Santo e a inauguração histórica da Igreja do Senhor como agência de Cristo para a proclamação do Evangelho a todas as nações. Nós observamos também, irmãos, que é uma continuidade da obra de Jesus, não é? Agora por meio dos seus discípulos, e os seus discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Né? Lembra que eu falei, sozinhos os discípulos não conseguiriam. Jesus os capacitou por meio do Espírito Santo, apresentando condições para que eles dessem continuidade à grande obra de evangelização que o próprio Jesus tinha começado. Então, ó, a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Nós observamos, irmãos,
O batismo do Espírito Santo, ele nos remonta a base para o batismo do Espírito Santo, está lá na profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, conhecido de todos nós pentecostais. Jesus Cristo ratifica essa promessa como sendo a promessa do Pai, não é? Quando ele manda ficar em Jerusalém até que se cumprisse a promessa do Pai. E o cumprimento dessa promessa se deu no dia de Pentecostes. Não é apenas assim, relembrando aos irmãos que aconteceu de fato ali, é que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, ali nós temos sinais, não é? Que sinais sobrenaturais, eles marcaram o advento do Espírito Santo, não é? Ou seja, houve naquele momento, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, tá certo? E esse som era como que de um vento veemente e impetuoso, e de sorte que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, né, irmãos? Então, nós observamos duas coisas interessantes aqui, apenas relembrando algo que a minha igreja já sabe, mas eu vou compartilhar com vocês. Por exemplo, naquele dia não houve vento, não é? Não houve um vento que derrubou todo mundo, soprou um vento, caiu, todo mundo estava no cenário, caiu para trás, não foi assim. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, e esse som era como que de um vento veemente e impetuoso, era como se fosse a palavra sendo pregada, e os que ouviram foram cheios do Espírito Santo, foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Então, desses fenômenos que aconteceram lá no dia de Pentecostes, somente o falar em língua se repetiria nos demais registros de Atos dos Apóstolos. É o que a gente observa lendo a Bíblia Sagrada. Dessa maneira, né, irmãos, a partir do dia de Pentecostes, os discípulos começaram a pregar a palavra de Deus através do poder do Espírito. O Espírito Santo os capacitou, os encheu de poder e de virtude, não é, irmão? De alegria do alto para que eles pregassem a palavra de Deus. E a partir daí nós observamos no livro dos Atos dos Apóstolos assim, ó, muitas maravilhas e sinais eram operados e almas eram alcançadas através da pregação sobre a unção do Espírito Santo. O pastor Antônio Gilberto, ele faz o seguinte comentário. Ele diz que o batismo no Espírito Santo é um revestimento e derramamento do poder do alto com a evidência inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço a Deus. Tá certo, irmão? Lembrando que o revestimento de poder sobre os discípulos de Cristo foi para os capacitar para proclamarem o evangelho. Ou seja, os capacitou para a obra, para o serviço, né, irmão? Para a evangelização, para a prática dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o que significa, apenas aqui uma curiosidade, o que significa a glossolalia? Tá certo? Então, rapidamente aqui eu vou passar do grego glossa, que significa língua, e da expressão laló, tá certo? Apontando para falar. Então, falar em língua, ou seja, glossolalia é o falar em outras línguas. E esse falar em outras línguas é um sinal da parte de Deus que evidencia, é o sinal inicial, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, tá certo? Da parte de Deus. Esse padrão bíblico continua o mesmo para os dias atuais. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia não muda, a Bíblia é a mesma, tá certo? A Bíblia, ela não pode ser alterada por ninguém. Então, o falar em outras línguas, ou a glossolalia, ela é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, conforme nós cremos ainda até os dias atuais.
Por sua vez, a expressão glossolalia, irmãos, é um fenômeno ligado à atuação do Espírito Santo, em que o crente se expressa em uma língua por ele desconhecida, tá certo? E tida por ele como de origem divina. Se eu fosse dar aqui exemplos para os irmãos, por exemplo, na minha igreja, eu tenho um pastor na minha igreja que congrega comigo, que ele quando Deus o batizou no Espírito Santo, ele falou em japonês. E ainda hoje, quando Deus usa ele começa a falar em japonês. E foram chamar um japonês para saber se entendia de fato o que ele falava. E, para a glória de Deus, o japonês aceitou Jesus, porque ouviu falar das maravilhas do Senhor. Então, essas falas, elas são geralmente caracterizadas pela repetição da cadeia sonora sem um significado sistemático. E ainda, como raras unidades linguísticas previsíveis. O evangelista, não é, historiador e médico, Lucas, ele nos conta que quando os 120 discípulos de Cristo, reunidos no cenáculo, dentre eles os apóstolos e Maria, mãe de Jesus, juntamente com os irmãos de Jesus, começaram a falar em outras línguas após a efusão do Espírito, as pessoas em volta que assistiam à cena ficaram surpresas e perplexas, não é? Com a maioria pensando que aqueles judeus no cenáculo estavam alcoolizados, bêbados, não é? Agora, tem uma coisa que aconteceu ali que nos chama a atenção. É porque a Bíblia diz que cada um os ouvia falar das maravilhas de Deus na sua própria língua. Isso é bonito, né, irmãos? Você vê o batismo no Espírito Santo. Deus capacitando as pessoas para pregar para as várias nações que estavam em Jerusalém para participar das festividades santas naquela época. Existe uma teoria aí chamada teoria cessacionista. O verbo cessar, irmão, significa literalmente parar de fazer, dar fim, interromper. Essa teoria, chamada teoria cessacionista, é a cosmovisão de alguns grupos cristãos que defendem que os chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido fundamental e de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja, eles cessaram sua atividade ainda no período da igreja primitiva. A igreja, irmãos, e a nossa igreja não apoia essa teoria. E a Bíblia Sagrada também não traz respaldo a esse tipo de interpretação, tá certo? Não traz respaldo para isso. O que nós temos é que a Bíblia não muda. Jesus foi para o céu e ele disse, eu deixarei outro Consolador e ele estará convosco todos os dias. Né, irmãos? Veio o batismo, eu vou, mas eu vou enviar outro, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes e se conforme havia profetizado o profeta Joel e se cumpre até os dias de hoje. Uma vez que nos dias de hoje, eu e vocês temos que dar continuidade ao mandamento de Jesus Cristo de proclamar as boas novas a todas as nações, a todos os povos, a todas as criaturas. Não é, irmãos? Então, o que nós temos ali é a expansão da igreja primitiva. Poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Essa é a verdade. Certa vez, ensinando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, eu mostrei aos irmãos que o batismo no Espírito Santo é a evidência, aliás, o falar em outras línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Agora, houveram ou há outros sinais. Né? O falar em outras línguas é a evidência inicial. Agora, há outros sinais. Por exemplo, como pode... Aqui vai uma crítica construtiva, não é? Uma crítica acadêmica. Como pode alguém que se diz ter sido batizado no Espírito Santo se negar a fazer a obra de Jesus? Se negar a pregar, testemunhar de Cristo? Se o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder
e de virtude, uma capacitação sobrenatural para que o crente dê continuidade à obra de evangelização conforme Cristo começou e determinou. Então, se é dessa maneira, como pode alguém que se diz batizado no Espírito Santo não dar continuidade à obra de Jesus Cristo? E você observa que já no seu primeiro sermão, o apóstolo Pedro, ele anuncia Cristo, não é, com intrepidez, com ousadia, e você vê que quase 3.000 almas se convertem, se acrescentam à igreja já na primeira pregação, após o revestimento de poder. Após a cura do coxo, lá na porta do templo, e a ministração da palavra, quase 5.000 almas se rendem ao Senhor. Não é, irmãos? O Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Cornélio, em sua casa, não é? E sua casa, aliás, receberam o evangelho pelo mover do Espírito. Por que não citar o apóstolo Paulo, que, cheio do Espírito Santo, ele alvoroçou o mundo inteiro. Mas milhares de almas, irmãos, foram salvas e curadas pela pregação do evangelho através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Então, esses relatos, eles demonstram que a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus e que, não é, a virtude do derramamento do Espírito Santo não ficou apenas com aquele grupo dos 120 que estavam no cenáculo orando. Foi se propagando através de todo aquele que se coloca à disposição para ser instrumento de Deus na atividade maravilhosa da proclamação do Evangelho. Esses livros, né, o livro O Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos, nós chamamos, né, irmão, de um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Primeiro, revestimento de poder do alto, né? O apóstolo Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos e em todas as épocas. Está registrado na Bíblia. Então, a experiência, ela pode ocorrer junto ou após a regeneração, ou seja, junto ao novo nascimento ou após o novo nascimento. Tá certo? A regeneração é o ato do crente ser gerado novamente, não é? Que é um novo nascimento em Cristo Jesus. Uma observação é que no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Então, todo mundo que aceita Jesus recebe o Espírito Santo como templo de Deus e morada. Agora, o batismo no Espírito Santo é algo distinto no Novo Testamento. O que significa? Nós, quando aceitamos Jesus, nós passamos a ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. Agora, quando nós somos batizados no Espírito Santo, significa que nós recebemos o poder espiritual para realizar, irmão, a obra da expansão do Evangelho, não é? Para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda ao nosso Deus. Então, em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja moderna, ela deve buscar o revestimento de poder. A igreja moderna, irmãos, cá para nós, vou fazer aqui outra crítica à igreja, tá certo? Não vou denigrir a igreja, eu sou crente, irmão, sou salvo. Se a trombeta soar, eu vou morar no céu, em nome de Jesus. Mas a igreja precisa se preocupar menos com o sucesso ministerial e mais com o revestimento de poder. Nós temos hoje em dia uma série de líderes, não é, modernos, no sentido geral, que querem se modernizar, que querem ser playboys do evangelho, mas que não creem mais no revestimento de poder. Tudo acha exagero, tudo acha que deve ser ponderado. Outro dia me repreenderam e disseram assim: você não pode levar a Bíblia Sagrada quando você vai visitar uma pessoa. Mas como que não posso? Porque você vai ofender a pessoa. Eu digo, eu vou levar o quê? Eu vou colocar um coleirinho numa gaiola e vou levar o bicho lá para ser o meu companheiro quando eu estiver evangelizando. Não, eu sou pastor. Pastor recebeu um título da parte de Deus para pastorear. Pronto.
Quando eu vou visitar alguém, eu vou como pastor, não vou como outra pessoa. E levo a Bíblia Sagrada, porque nela contém as instruções de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Né, irmãos? Então a igreja não pode abrir mão, não é, de buscar o revestimento de poder para poder cumprir bem a sua missão. O papel da igreja não é botar ninguém para requebrar, o papel da igreja não é botar ninguém para na rua com a cara pintada, não. O papel da igreja é o que, irmãos? Levar as pessoas a uma comunhão plena com Deus, aceitar Jesus e viver uma vida separada do mundo, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, eu já falei para os irmãos que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo bíblico é o falar em outras línguas. Então, como eu já disse aos irmãos, a palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo, elas podem ser de origem humanas ou celestiais. Então, no Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Né? Os irmãos em Éfeso também falaram línguas. Em Samaria, na vida do apóstolo Paulo, as línguas estão implícitas. Então, o falar em outras línguas, indiscutivelmente, biblicamente falando, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Então, essa evidência, irmãos, o batismo no Espírito Santo e a evidência inicial de falar em outras línguas só vão cessar quando Jesus voltar. Então, por isso, a instrução bíblica ela diz assim: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Tá certo, irmão? Procurais com zelo profetizar. Porque de onde vem esse zelo? Toda profecia é submetida ao crivo da palavra, tem que estar de acordo com a Bíblia. E não proíbam de falar línguas. Né, irmãos? Aleluia! Crente pentecostal, batizado no Espírito Santo, ele fala, irmão, em outras línguas, em nome de Jesus. Tá certo? Também falar um pouco da plenitude do Espírito Santo. Irmãos, que coisa maravilhosa é reafirmar que a experiência pentecostal ela não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão, irmãos, do meu espírito derramarei, lá em Atos 2:17, aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra, irmãos, que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor, conforme Atos 2:20. A plenitude, ela abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, que são os dons, né? As profecias, os sonhos, as visões, os prodígios e sinais. Então, assim, dessa maneira, eu reafirmo categoricamente nessa aula que o Espírito Santo permanece em ação na vida da igreja, não é? O Espírito Santo é que capacita e conduz o povo de Deus. Então, em razão disso, a Bíblia Sagrada nos ensina: enchei-vos do Espírito. Também o Espírito Santo, irmãos, é quem capacita o crente na pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo, né, ele torna apto o crente que se dispõe a proclamar o evangelho de Cristo, não é? Concedendo-lhe unção e ciência da palavra, entendimento da palavra. Quando nós lermos a Bíblia Sagrada, nós temos que pedir, né, irmãos, companhia do Espírito Santo de Deus, que é o intérprete, tá certo, irmãos? É o Espírito Santo de Deus que é o intérprete por excelência das Escrituras Sagradas. Então, o Espírito Santo de Deus nos esclarecerá, não é, o real sentido das passagens bíblicas quando nós estamos lendo e nos impulsionará a pregarmos com ousadia aquilo que dependemos dele. Então, logo houve o revestimento do poder lá no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro ele pregou com grande ousadia, conquistando quase 3.000 almas para Cristo. Posteriormente, ele prega mais uma vez, dessa vez foi mais 2.000 almas.
Então, nós observamos que a unção do Espírito foi algo tão intenso na pregação do diácono Estevão, e ele o fazia, irmãos, com tanta sabedoria, que os seus opositores não conseguiam resistir e também refutar Estevão. Então, é uma das mais belas pregações da Bíblia Sagrada, tá certo? O Estevão fez uma síntese da história de Israel e demonstrou, com base no Antigo Testamento, minuciosamente, né? Foi demonstrado através daquela pregação que Jesus, ele era o Cristo. Glória a Deus. Também, irmãos, há capacitação mediante a operação de sinais e maravilhas. Então, o Espírito Santo prestou sua cooperação com os discípulos através de milagres e maravilhas. Quando nós lemos sobre os primórdios da igreja, nós percebemos como foi importante as intervenções sobrenaturais para a expansão do reino. Então, nós vamos ver ali, por exemplo, através da cura do coxo de nascença, pela revelação do Espírito, Pedro conheceu que Ananias e Safira fizeram um acordo, tá certo? Dando-lhes uma irreversível sentença. E o Espírito, ele cooperava com Estevão também, com sinais e maravilhas. Como conclusão, irmãos, essa maravilhosa lição, que eu poderia discutir mais e mais e mais, e trazer muito mais informações aos irmãos, eu tenho certeza que será uma excelente aula. Então, nós observamos que o evangelista Lucas, ele descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo e também no ministério da igreja, tá certo? No ministério de Jesus, por meio do evangelho que traz o seu nome, segundo escreveu o evangelista Lucas, e no ministério da igreja, lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para testemunho e também para o serviço cristão. Então, esse aqui é um padrão bíblico que é adotado por nós, crentes pentecostais, não é? E também é um padrão submisso às escrituras sagradas, uma vez que tudo quanto nós fizermos para Jesus tem que ter base na Bíblia Sagrada. Também, irmãos, podemos concluir que, através dos livros de Lucas e Atos dos Apóstolos, não é que o Espírito Santo continua atuando de forma poderosa na igreja, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que manifesta os dons espirituais e ministeriais no seio da igreja e capacita das mais variadas formas os cristãos a desempenharem a obra de Deus. Aleluia! Que lição maravilhosa, né, irmãos? Que lição maravilhosa. Que aula maravilhosa será essa aula de domingo sobre o Evangelho de Lucas e sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. A gente pode enriquecer mais a aula ainda, né, irmãos? Pode ler um pouco mais sobre os objetivos, sobre o conteúdo do livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, alguns outros detalhes do livro dos Atos dos Apóstolos, como, por exemplo, a maneira como o Espírito Santo conduziu, orientou o apóstolo Paulo durante a sua jornada até Roma, não é, irmãos? Então, muitas outras coisas nós podemos acrescentar aqui, enriquecer essa maravilhosa aula. Eu estou empolgado, estou feliz com essa aula. Então, eu quero desejar aos irmãos uma excelente aula no domingo. Participe, ajude seu professor, ajude os irmãos que vão para a escola dominical também a compreender essa importante lição e uma excelente aula para você. Se Jesus não voltar, eu estarei aqui na próxima semana comentando a lição de número 12. A paz do Senhor a todos os irmãos.